Eu estou recebendo aqui o Maicon Nogueira, vou apresentá-lo. É esse jovem subsecretário de Políticas da Juventude da Prefeitura de Campo Grande. Bom dia, Maicon. Bom dia, B, obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes. Prazer enorme em recebê-lo. Prazer é meu, mais uma vez, obrigado. Bom, falar sobre políticas da juventude. Muitas vezes quando se fala assim, vamos falar de políticas da juventude, eu lembro aqueles concertos para a juventude, que era aquela coisa enfadonha, não saía do lugar, o cara tocando violininho ali, juventude, aquilo ali tinha tudo menos juventude. As coisas mudaram, né? Mudaram? Mudaram muito. A geração de hoje, B, é uma geração de jovens que está muito conectado com ferramentas que a nossa geração não tinha. Certo. Então, talvez hoje essas ferramentas não estejam sendo utilizadas da maneira mais correta pelos jovens. Por exemplo, na minha época, eu tenho 33 anos. E na minha época eu tinha R$1, ia no cyber, eu utilizava um computador 1 hora por dia, então eu tinha que otimizar entre os meus estudos e a leitura daquilo que eu entendia ser produtivo na minha vida, o tempo que eu tinha. Eu venho de escola pública. Infelizmente, a grande maioria dos nossos jovens não tem condições de ser aluno de colégio particular. E, portanto, hoje a juventude tem acesso, às vezes, quase ilimitado à internet, ao celular, às redes sociais, e não faz o uso correto dessas ferramentas, desses dispositivos que poderiam estar ajudando ele a se desenvolver, se emancipar, se tornar protagonista. Então, nosso prefeito Marquinhos Trade criou a Secretaria de Políticas de Juventude justamente para a gente fomentar tudo aquilo que o jovem não consegue aprender dentro da escola. Gestão financeira, por exemplo. Nós temos uma plataforma de formação em gestão financeira. Hoje em dia, boa parte dos endividados são jovens. Metade dos jovens no país, antes dos 24 anos, se tornam, em algum momento da vida, se tornam jovens inadimplentes com suas obrigações. Protagonismo e emancipação são duas coisas que a nossa secretaria prima e trabalha de maneira genuína em Campo Grande, porque isso não existia antes. O que vocês oferecem, por exemplo, para o jovem? Sou jovem, moro lá na periferia, quero aprender alguma coisa para entrar no mercado de trabalho. E aí, como é que eu faço? Como que eu devo fazer? O mercado de trabalho é a ferramenta principal do nosso trabalho, porque não existe programa social melhor do que colocar um guri para trabalhar. Exatamente. Porque na minha época, Michael, guri para trabalhar, minha mãe, eu me lembro uma vez que minha mãe me pegou pela mão, me levou lá eu gostava muito de aviões, minha mãe me levou lá no campo de aviação em Marília, campo de aviação, não era nem aeroporto, e chegou lá e saiu de oficina em oficina perguntando quanto o senhor quer para ensinar a profissão para o meu filho, quer dizer, se aprendia a profissão assim. E como é que a minha mãe ia pagar se ela era empregada doméstica, ganhava o mínimo possível? Naquele tempo, a empregada doméstica não ganhava nem um salário mínimo, não é? E aí? Ocorre o seguinte, quando vem essa pressão perto dos 15, 16 anos, o jovem muitas vezes pensa em parar de estudar para ter que trabalhar e ajudar em casa. Certo. E a legislação hoje tem vários dispositivos que podem fazer com que uma empresa contrate um menino, no seu caso. Por meio do programa Aprendiz Legal. O menino pode se tornar um jovem aprendiz dentro de uma empresa, o empresário paga uma taxação bem menor do que um salário, do que uma taxação convencional de um funcionário. Porém, B, infelizmente, nem todo empresário tem essa visão de investir na prata da casa e formar os seus próprios funcionários em casa. E o mundo do subemprego está aí, ainda pegando um menino que poderia estar produzindo, trabalhando, se profissionalizando, se capacitando, mas está lá, subempregado, sem nenhuma projeção de vida para crescer. Não importa se ele vende. Aí eu comecei a trabalhar vendendo picolé na rua. Não importa onde você começa, desde que você comece sabendo onde você vai chegar. Agora, se você começa a trabalhar para os outros sem ter nenhuma projeção, sem ter uma expectativa, sem ter um planejamento dentro da tua vida profissional, você está trabalhando para realizar o sonho dos outros. É porque o jovem já começa marginalizado, porque não posso ser na tua cara. Existe no empresariado, de uma maneira geral e muito grande, esse conceito de que é o seguinte: eu pego um menino para trabalhar, daqui a pouco vem lá o Ministério do Trabalho me encher o saco, querer me multar, querer me levar lá para
para a delegacia porque eu tenho um menor trabalhando com ele. Quer dizer, tem isso daí, e isso é real? Isso é real, e eles correm desse tipo de comprometimento. Sim. Existe o programa Aprendiz Legal, mas para apenas empresas que têm um volume acima de 30 funcionários, tem que cumprir uma cota de 5%. E nem todas as empresas do Mato Grosso do Sul cumprem essa cota. Por quê? Porque nós acionamos direto o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência do Ministério do Trabalho, eles acabam encaminhando algumas empresas que estão deficitárias, a gente acaba entregando um jovem capacitado para esses empresários, mas ainda assim tem muitas vagas em abertas e empresas que não estão contratando jovens. E a gente tem feito um esforço sobre-humano para capacitar. E respondendo aquela sua pergunta anterior, o que nós podemos oferecer hoje para o jovem que está nos ouvindo hoje, ou avô, avó, pai e mãe que nos ouve? A Secretaria de Juventude tem uma formação continuada. Se o menino nunca mexeu no computador, não adianta eu mandar ele para uma entrevista de emprego de auxiliar administrativo. Vai tomar pau. Vai perder o dinheiro do passe. Se ele não sabe mexer no Word, no Excel, não sabe minimamente... Não sabe fazer uma tabela, não sabe nada. Você não contrataria aqui se você estivesse precisando. Você ia chegar, ver, colocar o menino na frente do computador, mandar ele de volta para casa. Então, na Secretaria de Juventude, nós temos cursos de Word, Excel, auxiliar administrativo, secretariado executivo, auxiliar em vendas, atendimento, telemarketing. Nós temos pelo menos 15 formações diferentes. Detalhe, tudo gratuito, óbvio, é gratuito. As pessoas falam, não, isso é legal, mas confundem com aquelas empresas que vendem curso. Nós não vendemos curso. Mas, Maicon, muitas vezes, olha só, o camarada, o jovem, não, eu vou lá, eu quero trabalhar, eu quero ter uma qualificação, porque hoje precisa, e eu vou lá, vou fazer os cursos. Mas aí ele não tem jeito de ir, porque o pai não tem dinheiro para o ônibus. E aí, vocês têm carona, isso? Bicicleta. Nós não temos nenhuma possibilidade de ajudar esse jovem no transporte entre a casa e o curso. Por quê? A lei permite que o transporte gratuito é casa-escola. Então, nós não desvirtuamos o interesse do benefício do passe do estudante. Porém, quando a gente quer, não tem chuva, não tem sol, não tem maneira que te impeça de chegar no teu objetivo. Por isso que nós descentralizamos. Nós temos os nossos telecentros e as nossas salas de aulas lá na 15 de novembro, quase esquina com a 13 de maio, que é a sede da Secretaria de Juventude, mas nós também temos atividades nas universidades. Nós temos atividades na UCDB, nós temos atividades na UFMS, nós temos muitas atividades numa parceria que a gente tem com a Uniderp. Então, nós descentralizamos o acesso a esse serviço e oferecemos dentro das universidades. A UEMS também é grande parceira nossa, a Anhanguera, a Estácio de Sá, via CIE. Então, onde tem uma universidade em Campo Grande, nós também conseguimos oferecer os nossos cursos. Essa semana, por exemplo, nós estamos dando um curso para 140 jovens de gestão financeira à noite na Uniderp. Sala lotada, fila para o próximo curso em janeiro. Por quê? Porque, de repente, lá no centro, algum jovem não chega, mas algum jovem aqui, por exemplo, do Tiradentes, consegue ir a pé, consegue ir de bicicleta. Então, isso a gente prima. Descentralizar o acesso, porque tem guri que não consegue, às vezes, chegar no centro da cidade. Tem guri que vive isolado e acha que Campo Grande é uma cidade. Tem guri que só não vive sabe... a realidade do bairro. Tem guri que não sabe ir no centro da cidade, tem medo de ir. Pegar ônibus. Não é verdade? Olha só, nós vemos uma geração de pais que super protegem também os jovens e acaba tirando dele o acesso a poder se livrar das amarras e poder ir para o centro da cidade, distribuir um currículo, conhecer como que é a cidade. Tem pai que acompanha filho na entrevista. Estou falando de 18, 19 anos. Que empregador vai se sentir confiante nesse menino que tem que andar com pai e mãe porque não sabe pegar ônibus? Olha só. Então, a gente tem lá uma série de atividades gratuitas de manhã, tarde, à noite. Não posso de manhã. Pode à tarde. Então, não pode à tarde nem de manhã? Pode à noite. Estamos abertos lá para receber. Mais de 15 mil jovens já se beneficiaram das nossas atividades na Secretaria. Por que vocês não criam uma carreta? E tem dinheiro para isso. Não criam uma carreta aula? Uma carreta que possa ministrar aula. Por que não faz isso? A gente tem um convênio com o governo federal, na verdade quem tem esse convênio é o Estado. Existe um micro-ônibus do Estação Juventude. Então tem isso. Nós fazemos visitas em comunidades, em ações, quando, por exemplo, se você fizer uma ação social aqui, você chama a nossa equipe, a gente faz uma parceria com a Subsecretaria de Juventude do Estado, nós trazemos nossa equipe de capacitação, oficina de currículo,
oficina de empregabilidade. Como é que se inscreve na FUNSAT, na FUNTRAB, no CIE, para concorrer às vagas resistentes? Tem gente que está procurando emprego, mas não sabe nem como é que se inscreve para concorrer à possibilidade de fazer uma entrevista. As pessoas são muito carentes de informação e a gente Sim. tem uma equipe preparada. Aquele que estiver nos ouvindo quiser conhecer o trabalho da Secretaria de Juventude, eu convido, mais do que um convite, eu conclamo aí pessoalmente na secretaria, sentar lá com a nossa secretária, ver o melhor horário, o melhor curso para o teu menino, para tua menina, porque eu tenho certeza que o trabalho é o que salva essa juventude do mundo das drogas, da prostituição, de tudo isso de ruim que acontece aí na periferia. Michael, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa. Tem um telefone de contato de vocês que poderia ser dado aqui no ar? Sim. Você pode entrar em contato de 3 maneiras com a gente. No 3314-3577, 3314-3577 é o telefone da Subsecretaria de Juventude. O 991550831 é o WhatsApp da Secretaria de Juventude. Vou repetir, 991550831 e de preferência, vá fazer uma visita pra gente na 15 de novembro, número 532, quase esquina com a 13 de maio, é um prédio grande, antigo, do lado esquerdo ali, do lado da farmácia, quase em frente à Praça Aricoeira. A gente vai ter o maior prazer de receber a sua família, o seu jovem, pra gente fazer a inscrição dele. Cursinho preparatório pro Enem, para jovem que vai fazer o Enem e não tem dinheiro para pagar. A gente tem mais de 2.000 jovens atendidos nos últimos anos. Aulas de jiu-jitsu, muay thai, oficina de dança, oficina de empreendedorismo para jovem que quer começar o próprio negócio, ainda não sabe como montar o próprio negócio. Nós temos profissionais capacitados. Nós temos, orientação vocacional com psicólogos. A depressão, a ansiedade toma conta de muitos jovens em Campo Grande. Nós temos atendimento psicológico gratuito, com horário marcado, atendimento individual para esses jovens que querem se programar, começar para crescer. Por que o filho do rico pode? Por que o filho do rico pode muita coisa que o filho do pobre não pode? Coloca um menino de 18 anos vindo do Dom Bosco, do lado do menino veio lá do Lino Vilachá, com um uniformezinho, manda ele para uma entrevista. Ninguém quer contratar o filho do pobre, porque o filho do rico sabe falar inglês, o filho do rico fez natação, o filho do rico sabe mexer no computador, fez intercâmbio. Por que não colocar os dois no mesmo patamar e dizer, vai fazer mais sucesso quem mais se virar na vida? Exatamente. Essa é a nossa função, correr atrás do prejuízo e colocar essa gurizada aí para trabalhar e se desenvolver. Obrigado, Maicon. Eu que agradeço. A imprensa tem papel fundamental no desenvolvimento da nossa juventude. Obrigado, de coração. Feliz Natal, próspero ano novo para você, para todos os funcionários. Obrigado, Muito obrigado a todos nós e todos os nossos ouvintes.